As grandes vitórias de times brasileiros nesta noite pelas quartas de final da Libertadores, abrindo a rodada de ida das quartas de final, ambas fora de casa, uma com a vaga que eu diria que está garantida, a outra encaminhada, né? O Flamengo está praticamente garantido porque goleou o Olímpia por 4-1 em Assunção, recuperando-se da goleada que sofreu por 4-0 para o Inter no domingo no Campeonato Brasileiro, né? Jogou superior o tempo todo, mostrou sua imensa vantagem técnica sobre o time paraguaio, que já fez uma primeira fase ruim, tinha sido goleado pelo Inter, depois conseguiu eliminar o Inter nos pênaltis, que o Inter caiu muito de rendimento, mas o Flamengo não deu chance pro azar, não. Atropelou, foi contundente, poderia ter feito até mais gols. 4-1 até foi pouco, porque o placar de 4-1 foi pouco, pelo que o Flamengo produziu, principalmente no segundo tempo, quando encontrou muito espaço para contra-ataque. A Arrascaeta fez 1-0 com 15 minutos de jogo, uma jogada, um cruzamento do Bruno Henrique, né? O Gabigol, você viu o Bruno Henrique pela esquerda, o Bruno Henrique rolou na marca do pênalti, a Arrascaeta só dominou e colocou na saída do goleiro. Mas logo depois, por volta dos 30 minutos, houve um choque do Arrascaeta com o Salazar. O Salazar cometeu a falta, curiosamente, mas o Arrascaeta esbarrou, jogou o braço na cara do Salazar. Não foi uma coisa intencional, aquela coisa de buscar, né, equilíbrio e tal. O braço foi, acertou e deu traumatismo craniano no cara. Pô, o cara ficou atingido uns 10 minutos, chegou a ambulância, mas o lance não foi nem pro VAR. Poderia ter rendido ali um cartão amarelo pro uruguaio. Pelo menos um cartão amarelo. Não sei se o vermelho não, porque ele não teve intenção, não houve ele não arremessou o braço, ele foi na disputa ali, aquela confusão que se embolaram, o cara cometeu a falta nele e o braço pegou. Né? Não sei se valeria a expulsão, mas um cartão amarelo sim, principalmente durante a contundência da situação. O Salazar teve que sair de ambulância com traumatismo craniano. Impressionante que ele se recupere logo, que isso aí não tem nada a ver com futebol, né? Esse tipo de contusão, é muito chato que aconteça isso. Aos 52 minutos, o Felipe Luiz foi expulso, porque ele cometeu uma falta logo depois de ter levado amarelo, uma segunda falta de amarelo. Só que o árbitro foi chamado do VAR para ver um lance precedente na área de ataque do Flamengo, e o Arrascaeta, quando ele conferiu, o Arrascaeta tinha sofrido o pênalti. O cara pisou no Arrascaeta. Ele foi, marcou o pênalti, se aproximou do Felipe Luiz e anulou o cartão vermelho, porque não houve uma jogada de deslealdade, uma coisa assim, então anulou, porque se deu depois um lance que acabou resultando em pênalti. O Gabigol cobrou, fez 2-0 e tranquilizou mais o Flamengo. Só que aos 59, o Ivan Torres fez um gol de cabeça e colocou o Olímpia novamente do jogo. No segundo tempo, o Flamengo atropelou, foi para cima, logo aos 6 minutos, Gabigol, o Bruno Henrique chutou meio torto da esquerda, mas a bola meio que desviou na zaga, assim, cruzou a área, o Gabigol chegou de pé direito, colocou 3-1, e aos 45, depois de uma série de gols perdidos, mas o Olímpia também perdeu os dele, o Diego Alves fez boas defesas, mas o Flamengo perdeu uns 7 ou 8 gols. O Vitinho, escorando a bola do Gabigol, colocou o placar 4-1, o Flamengo pode perder até por 3-0 no Maracanã, porque ele estará classificado. O gol qualificado vale na Libertadores. Com 3-0, ainda que perca, ele estará qualificado, classificado, pode pegar até o Fluminense na próxima fase. Fluminense ou o Barcelona de Guayaquil. Um dos dois será o adversário do Flamengo. Outro que fez bonito na noite, mais uma vez, como tem feito nos últimos tempos, foi o Atlético. Então, o Atlético foi ao Monumental de Núñez e venceu o River Plate por 1-0 num jogo cujo primeiro tempo não deu impressão de que o Atlético seria vencedor, não. Porque ele aceitou muito passivamente o jogo do River Plate. O River Plate ficou rondando a área, mandou a bola na trave, um Angilhério, aos 26 minutos, um chute fora da área. Ele ficou rondando a área ali, tudo, do Atlético, perigosamente. É um time que tem muita posse de bola, aos 23, né, esse lance do Angilhério. Tem muita posse de bola o time do River. E o Everson fez 2 grandes defesas, inclusive no chute do Angilhério na trave, porque o Everson espalmou ela e ela bateu na trave, e depois fez uma grande defesa no final. O Atlético teve uma chance no primeiro tempo, até com Vargas chutou, até da marca do pênalti para fora. No segundo tempo, não. O Atlético soltou o Arana, soltou mais o Nacho, e com 5 minutos de jogo já tinha chutado 3 a 4 bolas a gol. Ali o jogo era outro. O Atlético mostrou que também tinha cacife, tinha jogadores, tinha jogada, tinha condições de sair vencedor e fazer o gol na frente. Como de fato fez aos 13 minutos, né, um cruzamento da direita, o Hulk escorou de cabeça para trás, de leve, meio que amortecendo, o Nath veio na corrida e chutou no canto do Armani, Nath Fernandes, lei do ex,
craque que até outro dia militava nas hostes do River Plate, derrotou seu ex-time, e o Nacho não vai poder jogar o jogo de volta no Mineirão, em que o Atlético, com presença de torcida, limitado, o público ali vai poder ter torcida, pode até empatar o jogo. Não pode perder. Perder por 1-0 é pênalti, perder por qualquer outro placar, o River se classifica. Então ele pode empatar. Já é um grande caminho andado aí. Ele não terá o Nacho, porque o Nacho foi expulso aos 39 minutos. Um lance que ele foi meio afoito, tentou desarmar o jogador, mas acertou um jogador do River Plate. Foi no bico da área ali e tal, mas o árbitro foi ver no VAR, era fora da área. Não foi chamado por isso, foi chamado porque poderia ser um lance de vermelho. E de fato foi, que ele ergueu um pé e acertou. O árbitro deu vermelho para o Nacho, que vai ter que cumprir essa suspensão no próximo jogo. O Atlético não terá o seu craque, mas terá o outro, o Hulk, no jogo da volta. Tem uma classificação encaminhada. Se bem que aí vale um alerta que talvez não precise para o Flamengo. O River Plate não se dá bem com o brasileiro em casa, em confrontos de Libertadores. Sempre que começa em casa, sempre se dá mal. Sempre se dá mal. E daí na volta ele consegue se dar bem, invariavelmente, ou quase sempre. Né? Com o Palmeiras ele perdeu de 3-0 no passado e ganhou de 2 na Libertadores passada, ganhou de 2-0 na Allianz Parque e pressionando por pouco não levou para os pênaltis. Né? Já tirou o Grêmio de Libertadores assim, já tirou o Cruzeiro de Libertadores assim. Então é um time perigosíssimo fora de casa. Joga melhor fora, se sente à vontade no Brasil. Esse é o alerta que se faz ao Galo, embora as coisas estejam andando muito bem para o lado alvinegro. Que nesta quinta-feira, essa quarta-feira, né, acertou a contratação de mais um grande reforço aí. Diego Souza, né? O Diego Costa, atacante, que fez carreira no exterior, jogou 2 Copas do Mundo pela Espanha, ele se naturalizou espanhol, né? Jogou as duas últimas Copas pela Espanha, até dezembro era jogador do Atlético de Madrid, passou pelo Chelsea, voltou, e estava parado e recusou uma proposta do Besiktas da Turquia e gostou da proposta que ele fez ao Atlético e acertou até dezembro de 2022. Mais um grande nome que chega no Galo. As dívidas estão lá, é o clube que mais deve no Brasil, mas com o suporte da MRV, do BMG, desses milionários que estão sustentando o clube, é mais um aí que vai chegar para a barca alvinegra aí na tentativa de ganhar um título pesado. O brasileiro é uma obsessão, porque não ganha 50 anos, mas também tem quando está vivo na Libertadores e vive na Copa do Brasil. Na Libertadores, se passar de fase, aí sim ele pode trocar e inscrever o Diego Costa, que é um grande reforço, 32 anos, né? É um jogador, se eu seguir o exemplo do Hulk, e o Diego Costa jogava num futebol mais competitivo, embora esteja mais tempo parado. Então, de qualquer forma, é uma grande contratação do Galo, independentemente do clube estar endividado ou não, mas os mecenas estão bancando, estão pagando, mais um chega aí para engrossar essa barca aí. Né? E se um clube mineiro está fazendo bonito, o outro continua fazendo feio. Mais cedo pela Série B, o Cruzeiro empatou em casa, no Independência, por 2-2 com Vitória. Em 8 jogos em casa, neste primeiro turno, 17 rodadas da Série B, ele ganhou ganhou do Vasco. Ele empatou 5. Ele não consegue vencer em casa. Primeiro, tropeço com o Luxemburgo. Vitória saiu na frente aos 21 minutos, um pênalti bobo cometido pelo Rômulo, agarrou o cara na área infantilmente, jogador que teve para disputar a Copa do Mundo pela seleção italiana, ele se naturalizou italiano, cometeu um pênalti bobo, infantil. Samuel cobrou, fez 1-0 para a Vitória, que mandou no primeiro tempo nesse aspecto. O Cruzeiro nervoso, queimando passe, errando bola, jogador saindo pela lateral com a bola. No segundo tempo, o Luxemburgo já esgotou três substituições logo no intervalo. O time melhorou de novo, coitado do Marcinho, do Giovani no meio e mais o Norberto na lateral. Aos 4 minutos, o Sobis empatou, uma sobra de bola na área, ele que não fazia gol desde maio, na semifinal do Campeonato Mineiro contra a América, né? 3 meses sem fazer gol, no Sobis empatou. Aos 23, o enredo parecia se repetir em relação ao jogo contra o Brusque. O Giovani arriscou de fora da área, ela pegou no zagueiro, desviou do goleiro. 2-1 Cruzeiro, que controlava o jogo, tinha um jogo sob controle. Mas o Vitória bastou um ataquezinho. Aos 35 minutos, o Samuel recebeu no meio da zaga, driblou o Fábio, teve que virar o corpo, ajeitar, ainda assim combateu com categoria, com 2 zagueiros tentando fechar o ângulo aí, fez um empate. Acabou sendo justo pela produção do Vitória do primeiro tempo. Mas o Cruzeiro deixa mais pontos em casa. Os dois são times que estão brigando na parte de baixo da tabela. 2 times que vão ficar ali brigando, que não vão subir e vão ficar brigando para não cair.
seria o Vitória já passou por esse dissabor antes. O Cruzeiro seria um vexame inominável. Ele que tem vivido de vexame de 2 em 2 anos. Agora, sob direção do Luxemburgo. Não se deve atribuir a ele essa fase, porque não deu tempo ainda de trabalhar direito. Mas já é o primeiro tropeço. Ele já está vendo a realidade que ele pegou pela frente. O Cruzeiro pagou salários, acertou mais ou menos quase todos os salários. Desse ano está em dia. Falta alguma coisa do ano passado, mas acertou mas a situação. Mas o futebol não pagou, não. O futebol continua muito, muito ruim, muito fraquinho. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente e até a próxima.